Pronto. Então, boa tarde, pessoal presente, pessoal de casa, tudo bem? Né? Então, dando continuidade aí à nossa semana zero, né? A gente já teve uma primeira aula ontem de matemática, lembrar, né? Murilovski, matemática 1. Vocês tiveram aula agora com o Andrei, né? Matemática 2, né? E aí vamos continuar a nossa matemática 1. Repetindo, essa semana a gente vai ver os dois primeiros capítulos, que são aqueles capítulos iniciais, vamos dizer, básicos, né? Tanto a minha parte como a do Andrei, né? Mas são importantes, é óbvio, muito importante. A gente começou ontem, produto notável, lembra? A gente fez ontem produto notável, e aí começamos fatoração. Aí ver se eu termino a fatoração, vou fazer exercício, e a gente já começa o outro capítulo. Né, que ainda temos aula sexta-feira para tentar fechar esses dois capítulos. Tá? Então, vamos lá. Aí a gente está vendo fatorar. O que é fatorar? Transformar em produto. Aí tem os casos. Primeiro caso, lembra? Colocar em evidência, a coisa básica, você tem que saber colocar em evidência, a coisa que aparece toda hora. Só falta aparecer em português, né? Onde o resto aparece. Né? Aí depois a gente viu o agrupamento, que é aquele quando você tem 4, você pega de 2 em 2, agrupa, aí põe em evidência de novo. Diferença de quadrados, lembra disso? A2 menos B2. O que dava isso, pessoal? Dá A mais B, esse A menos B, né? Que é o contrário do produto notável, né? Você lembra ontem? Ontem o cara te dava isso, você fazia isso, né? Agora é o contrário. Né? Tem que ter alguém ao quadrado menos, né? Diferença, alguém ao quadrado você faz isso. Exemplo. Parece isso. Dá para fatorar isso aí? Dá, diferença de quadrados. É só tirar raiz, né? Raiz quadrada. X menos 3 e o outro, x mais 3. É complicadíssimo, Murilovski. Né? Tá, aquece. Boa, Murilovski. Porra, Murilovski. Será que é diferente de quadrados? Raiz do primeiro dá, raiz do segundo dá, diferença de quadrados. Então, é 1 menos, tira a raiz desse, né? O que é, pessoal? X quadrado, né? E o outro mais x quadrado. Tá, e vamos supor que isso aí fosse uma questãozinha, estava lá marcar x, né? Não vai ter essa resposta no marcar x. Por quê? Porque ainda dá para fazer alguma coisa, né? Quando fala fatorar, normalmente você tem que fatorar. Se te der para fatorar 10 vezes, tem que fatorar 10 vezes. Né? Isso aqui dá para fazer. Né? Quer dizer, dá para fatorar de novo, diferença de quadrados de novo. Então dá 1. Por que chama? A diferença é menos quadrados. Alguém ao quadrado, alguém ao quadrado. Por isso. Diferença menos alguém ao quadrado, menos alguém ao quadrado. Então dá 1 mais x e o outro 1 menos x. E esse aqui não é diferença de quadrado, que é mais. Aí muita gente acha assim, ué, professor, mas isso é isso. Ó. Tá certo isso, pessoal? Não, né? Isso aqui é o quadrado, é trinômio, né? É o produto notável que a gente viu ontem. Tem 3 termos, né? Então não é isso. Né? Não é isso. Então você repete. Pronto, agora você fatorou tudo, né? Quer dizer, não... Faturou o máximo que dá para faturar. Tá, outro. Zong Balong Murilovski. Tem um caso que a gente não viu ainda, né? Deixa eu falar no caso. Primeiro aí eu faço esse, tá? Que é... Vou falar no caso primeiro. Esse aqui, ó. Professor, é só fazer a conta, né? Pega uma calculadora, eleva isso ao quadrado, eleva isso ao quadrado. Primeiro, não pode usar calculadora, para começar. Mesmo que pudesse usar a calculadora, no máximo poderia usar a calculadora simples, que são as 4 operações e raiz quadrada. Não pode usar, por exemplo, uma calculadora científica, computador, nada disso. Essa conta ao quadrado, ela não cabe na calculadora simples,
que dá um número gigantesco, que na calculadora 5 não tem casa suficiente. Então não daria nem para você usar a calculadora, você entendeu? Tá? Bom, sem calculadora, é óbvio, né? Aí o colega falou aqui, muito bem, eu posso usar isso, diferença de quadrados. Você percebe? Então eu posso fatorar para me ajudar a resolver a conta. Para tu ver como isso aí pode te ajudar. Então vamos lá, esse é o primeiro, esse é o segundo, ok? Então vai ser 9999 mais, e o outro 9999 menos, né? Babalu. Vê se entendeu. Esse aqui dá quanto? 1. Esse aqui é só somar. Somar isso, só botar um embaixo do outro e somar. Isso aí não tem mistério, né? Então eu vou fazer de cabeça aqui. 7, 17, 18, 19 aí 1, 18, 19 aí 1, 18, 19 aí 1. 19 mil e pouco. Vezes 1. É impressionante, Barilovski. Pronto. Né? Bela um pouco diferente, espero que vocês gostem. Barilovski é meio diferente. Então tá aí. Quer dizer, você usou a fatoração para te ajudar a fazer a conta. Quer dizer, percebeu a ideia da coisa? Você não precisou fazer aquela conta, que seria gigantesca, se eu fosse fazer na mão. Então, tu viu? A fatoração te ajudou a fazer. Beleza, diferença de quadrados, beleza. Próximo é o famoso trinômio quadrado perfeito, que o pessoal chama de TQP. Lembra disso? Trinômio quadrado perfeito, TQP, em russo, Tekepovsky. Em português mesmo, que é melhor, não? O que é isso? Isso aí também é o contrário do produto notável, né? O cara vai te dar isso aqui, ó. Trinômio, quer dizer, 3, né? Lá, 3 termos. Quadrado perfeito é porque você tira a raiz do primeiro dá exato e a raiz do último aqui dá exato. E esse do meio aqui nada mais é do que quem? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Lembra disso? O que é isso? A mais B ao quadrado, que é o contrário do produto notável, né? Você lembra ontem, né? O cara te dá isso, você fazia isso, certo? Agora é o contrário, o cara já te dá o desenvolvido, você volta, né? Quer dizer, entendeu? Então, é o famoso trinômio quadrado perfeito. E se aqui for menos, aqui é menos. Né? Então, vamos fazer um exemplo. Vai, Merlovinsky. Tá, aí tu olha, né? Eu quero tentar fatorar. Aí como que você tem que pensar? Porque lá quando você começou a aprender isso, no 7º, 8º ano, os meninos ficam enlouquecidos, ou seja, ninguém entende nada nas primeiras 5 aulas. Por quê? Porque eles não sabem que eles têm que pensar na ordem. Qual é a ordem? Essa ordem que a gente vem falando. Tenta botar em evidência, aí não dá. Agrupamento tem que ter 4, não dá. Diferença de quadrados, não tem nada a ver com diferença de quadrados, não dá. Aí tu pensa no trinômio. Opa, trinômio. Será que é quadrado perfeito? Aí tu tira a raiz disso, x. Tira a raiz disso, 5. Opa, então deve ser x mais, né, mais 5 ao quadrado. Só que você tem que tomar cuidado com o do meio, né? Aí você tem que confirmar se realmente está certo. Aí como que você faz? Você sabe que o do meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então você faz aqui embaixo, ó, 2 vezes x vezes 5 dá quanto? 10x. Aqui é 10x? Então tá certo, né? Então. Oi? Massarovski. Vamos lá. Outro. Sheik Merlovinsky.
Bom, aí de novo, vamos lá, você vê um trinômio, né? 3. Tá, vamos tentar fazer isso. Tá. Tira a raiz disso aqui, dá exato? Dá. Dá 1. Aí aqui é menos, então é menos. E tira a raiz do último aqui. Dá o quê? Isso, 2xy, né? É elevar ao quadrado. Será que está certo do meio? Aí você faz que nem eu fiz outro ali. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1 vezes 2xy. O que dá isso? 4xy. Aqui é 4xy? Entendeu? Então tá aí. É o famoso trinômio quadrado perfeito. Agora, você tem que tomar cuidado que nem sempre é, né? Exemplo. Não. Aqui não tem y, não, desculpa. Será que é trinômio? Quadrado perfeito? Trinômio é porque tem 3, né? Trinômio. Aí você tira a raiz desse, x, mais... Tira a raiz aqui do 9, 3 ao quadrado. Será que está certo? Vamos fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tem que dar isso do meio. Deu quanto ali? 6x. Quanto tem aqui? 2x. Então, não é trinômio quadrado perfeito. Certo? Então, isso não é igual a isso. A gente vai ver que o próximo chama trinômio do segundo grau, que às vezes a gente consegue fatorar também. Tá? Então, esse aí não é trinômio quadrado perfeito. Entendeu? Agora eu vou fazer aquele que eu tinha colocado antes. Oh, irmãos, que x, pô. Bom, aí você vê ali, você tem 4 termos, né? Então, trinômio tinha que ter 3, mas tem 4, então não deve ser trinômio quadrado perfeito. Então, você pega, tenta agrupamento de 2 em 2. Mas será que se eu botar alguma coisa aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, boto x em evidência, tudo bem. Aqui, dá para botar em evidência alguma coisa? Não. Será que vai ficar igual depois para botar em evidência de novo? Tem nada a ver, né? Porque o primeiro tem x ali, ó, e no outro tem y, quer dizer. Então, não deve ser agrupamento também. Então, não é nenhum desses casos que a gente viu até agora. Só que você pode tentar pegar um pedaço, né? Se você olhar para isso aqui, ó, isso aí, será que é alguma coisa? Não tem 3 ali? Tenta fazer o trinômio quadrado perfeito, será que dá certo? Tira a raiz, o quê? X menos a raiz de 1 ao quadrado. E o do meio aqui bateu? 2 vezes x, 2 vezes 1, 2x. 2x. Então é isso. Menos y ao quadrado. Babalu. Só que não fatorou tudo ainda, porque tem um menos no meio. Fatorar é transformar em produto, né? Então, quer dizer, você ainda não fez isso. Isso, diferença de quadrados, né? Exatamente. Aqui, esse alguém ao quadrado menos alguém ao quadrado. Então, diferença de quadrados. Isso aqui é o primeiro, né? X menos 1, e o segundo é o y. Então, é só usar isso aqui, né? Entendeu? Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Certo? Só usar a diferença de quadrados. Então, vamos lá. Vai ficar x menos 1 mais y, e o outro, x menos 1 menos y.
Pronto, lá. Agora você vê que se você transformou num produto. Babalu. Entendeu? Tá. Deixa eu fazer mais um aqui, quer ver? E ali, o que você acha que dá para fazer ali? Ela tem 3, né? Então, vamos tentar fazer o trinômio, né? Quadrado perfeito, tá. Então vai. Tira a raiz disso aqui. X ao quadrado. Aí é menos, menos. Tira a raiz de 1, 1 ao quadrado. O do meio, bateu aqui o do meio? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Bateu, não bateu? Pronto. Só que se fosse lá um item lá de marcar X, né? Não estaria essa a resposta. Ué, porque isso aqui, né? Ainda dá para fatorar. Bobrovsky. Isso aqui é a diferença de quadrados. Então vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Só que tudo ao quadrado, né? Porque está ao quadrado. Aí por isso que eu botei aquele parêntese grande, entendeu? Tudo ao quadrado. Só que ele não vai deixar a resposta assim. Ué, é só pegar cada um e levar ao quadrado, né? Como? X mais 1 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado. Pronto, ele vai deixar a resposta assim. Entendeu? Leva cada um, né, dos dois ao quadrado. Tá, tem mais um aqui. Bom, esse aí também é um trinômio, só que não é quadrado perfeito, né? Por quê? Tira aqui raiz x2, tudo bem, x. Tira raiz de 2, deu exato? Não deu exato. Então, quer dizer, não dá para fazer isso direto. Mas será que eu consigo fatorar? Aí eu tento transformar num trinômio quadrado perfeito. Como, Murilo Levinsky? Tá. Tá claro que o primeiro aqui vai ser x. Muito bem. Esse aqui, ó, vai ser o quê? 2 vezes o primeiro pelo segundo. E aí, então, dá para descobrir quanto tem que ser o segundo. Entendeu? Como? Então, vamos lá. 2 vezes o primeiro, que é x, e o segundo que você não sabe. Aí eu vou botar assim uma interrogação. É um número que eu não sei, vou descobrir. Isso aqui tem que dar 6x. Isso aqui tem que dar 6x. Então, quanto é a interrogação? 3. Né? Então, 3. Interrogação é 3. Muito bem. Tá, só que, então, calma aí, eu vou mudar esse 2 aqui. Espera aí. Eu quero que... Então, tem que ser 5. Né? Isso. Bota 5 no lugar do 2. Tá, a interrogação é 3, muito bem. Então, o segundo é 3. Só que aqui tem que ser o quadrado do segundo, né? Quanto que é o quadrado de 3? 9. Tinha que ser 9. Só tem 5. Tem que ser 9. Aí o que você pode fazer? Você pode somar alguma coisa para ver quanto está faltando. 4. Então, você soma 4, isso. Aí ficou 9, ela 5 mais 4 não. Só que você não pode simplesmente somar nada, porque você modifica o que está ali. Entendeu? Tinha aquela expressão em azul, tá vendo? Eu somei 4, ó, mudou, pô.
Só que aí você pode fazer que nem doce para criança, você dá e tira. Brincadeira, pessoal. Soma 4 e tira 4. Entendeu? Então você soma 4, tira 4. Porque você soma 4 e tira 4 não mudou nada. Faz sentido isso? Ué, mas por que você faz essa porcaria, Murilo Levinsky? Calma, não perde controle. Tem que estar fisicamente preparado, emocionalmente. Que aí o 4 vai somar com 5. Então vai ficar, vai ficar x2 mais 6x mais 9, correto? Menos esse 4 aqui do lado. Isso aqui, ó, é o trinômio. Né, que nós estamos tentando chegar nele. Pronto, chegamos. Então, o que é isso? X mais... Au! Foi bom, pessoal. Bati. Mais 3 ao quadrado. Agora que é um pouco diferente. Perde controle. Sakovsky, só que ainda tem menos 4. Aí vou de novo. Se fosse lá uma questãozinha de marcar X, não estaria essa resposta. Por quê? Porque você não acabou de fatorar. Porque ali está uma subtração. Fatorar é transformar em produto. Tá? Só que, de novo, ficou parecido com esse aqui, ó, que é a diferença de quadrados. Né? Isso aqui é alguém ao quadrado e 4 é 2 ao quadrado. Pronto, então dá para fazer diferença de quadrados. Então dá x mais 3, que é o primeiro, opa, mais, quem é o segundo aqui? Ó? Então 2, né? Isso. E x mais 3 menos 2. Pronto, agora você fatorou, né? Você vê que virou um produto, só que você não vai estar sem a resposta, vai estar x mais 5 e aqui 3 menos 2, ó. X mais 1. Babalu. Então, esse é um casinho mais difícil, né? Porque você teve que completar os quadrados, né? Você teve que somar aquele 4, percebeu? Né? Mas, ao mesmo tempo, você tira o 4. Isso a gente chama de completar quadrados. Isso aí, sabe onde você usa isso? Vocês viram, quem fez o terceiro ano passado, quando você tinha uma equação e queria chegar na equação da circunferência ou na equação da elipse. Não sei se vocês lembram disso. Tinha a hora que tinha que completar o quadrado, que é exatamente fazer isso que eu fiz agora. Tá? Claro, quando eu chegar lá, você vai ver, eu vou dar um toque, vamos ver se a gente vai. Bom, então, trinômio quadrado perfeito é isso aí. Beleza? Tem mais 2 ainda, vamos lá. Tá, esse foi o quarto, então o quinto. Trinômio do segundo grau. Bom, deixa eu não peguei o óculos, não? Aqui no livro está um pouco diferente do jeito que eu vou colocar. Tá aqui na página 20. Ele põe de um jeito, não está errado, só que eu vou colocar de outro jeito, que eu acho que é um jeito mais geral, tá? Assim, ó. Trinômio, né? 3 termos do segundo grau, que é x ao quadrado. Então, aqui, ó, tem x ao quadrado. Só que não é o trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz disso aqui não dá exato. Por exemplo, é o caso disso. Isso aqui é um trinômio de segundo grau. Esse caso, eu podia usar isso que eu vou fazer agora. Podia. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui dá o seguinte. O capítulo de equações, né? Eu acho que o professor Andrei deve dar aí na próxima aula, falar um pouco de equações. Eu não sei se ele pode provar isso que eu vou colocar agora. Ou quando eu estiver dando função do segundo grau, eu posso provar isso também. Tá? Isso aqui é o mesmo que isso aqui. Ó. Esse A, esse número que tem aqui, x menos x1, x menos x2. Vocês lembram disso? X1 e x2 quem são? As raízes daquele trinômio. Você iguala a 0, resolve a equação, acha as raízes, que é o x1 e x2. Então, x1 e x2 são as raízes. Então, a gente fatorou lá, pegou uma soma, transformou no produto.
Tá? Isso aqui tem até um nome, né, que quando a gente estiver estudando lá função do segundo grau, eu vou falar, chama forma fatorada, né? Tá vendo? É a maneira de escrever a função do segundo grau fatorando, né? Quer dizer, escrevendo um produto, aparece as raízes. Tá? Só relembrar, como resolve a equação do segundo grau? Né, que vocês vão ver aí na próxima aula do Andrei, provavelmente. Fórmula do delta, todo mundo lembra do delta? P2 menos 4AC, não é isso? E aquela fórmula do Bhaskara, lembra? Menos, isso, mais ou menos, delta sobre 2A. Isso aí é o básico do básico, né? Você tem que saber resolver a equação do segundo grau. E tem uma outra maneira que é some produto, que eu também depois vou falar por some produto. Tá, então, por exemplo, vamos lá pegar um exemplo. Espera aí só um minuto. Pronto. Você vê que é parecido com aquele. Babalo. Tá, então aqui vamos fatorar. Primeira coisa é perceber que caso que tem que usar, né? Que não tem nada a ver com diferença de quadrados, que tem 3, então deve ser trinômio. Será que é trinômio quadrado perfeito? Por exemplo, tira a raiz disso aqui, dá exato? Não dá. Então não é trinômio quadrado perfeito. Então eu vou encaixar nesse caso aqui. Trinômio de segundo grau. Vamos tentar. O que eu tenho que fazer? Achar as raízes. Aí eu resolvo, né? Como se eu igualasse isso aqui a zero, aí vira uma equação, aí você acha as raízes. Vou fazer delta. Tá, delta. Beleza? B2 menos 5 ao quadrado, menos 4, 1 vezes 6, né? Todo mundo sabe A, B, C, né? 25 menos 24. 25 menos 24, 1. Tem raiz de 1, pessoal? Tem, 1. Aí você põe na forma de Bhaskara, né? Menos B. Aqui é menos 5, né? Como é menos 5 mais ou menos raiz de 1, 1 sobre 2A, 2. Né? Você sabe que tem duas raízes, uma com mais, uma com menos, aquela baboseira toda. 5 mais 1, 6 sobre 2. 5 menos 1, 4 sobre 2. Claro que dá 3 e 2, né? 4 sobre 2. Pronto, achou as raízes. Agora é só colocar aqui. E esse A aqui? Esse A é esse número de x2. Qual é o número aqui? 1. Então aqui é 1, não precisa nem colocar. X e menos, ó, tá vendo? É da fórmula. X menos a raiz. X menos 3, x menos 2. Fatorou. Se você pegar isso aqui e multiplicar, tem que dar isso. Obviamente que é muito mais fácil, né? Se o cara desse isso e pedisse para você multiplicar, rapidinho você chegava ali. Só que daqui para cá que é mais difícil, né? Por quê? Porque tem que achar as raízes. Vamos dar uma lembrada nisso aqui rapidinho, então. Peraí. O produto, a soma é menos o B, né? E o produto é C, né? Sobre A. Deixa eu colocar aqui. Então, você tem uma equação do segundo grau, aí você tem uma fórmula para soma e uma fórmula para o produto das raízes. Né? Soma S, x1 mais x2. Lembra da fórmula da soma? Menos B sobre A. E o produto, C sobre A. Tá? Se você pegar tudo isso aqui e dividir por A, esse número, o que vai acontecer? Aqui vai ficar x2 mais aqui, B sobre A, e aqui, C sobre A. Aí 0 dividido por qualquer coisa é 0, continua 0. Aqui apareceu B sobre A. O que é B sobre A? Aqui, ó, a soma é menos B sobre A. Então, B sobre A é o quê? Isso. Passa-se menos para o outro lado. Menos a soma. Sakovsky? Então, no lugar aqui do B sobre A, eu coloco menos a soma. Entendeu?
Menos a soma de quem? Das raízes. Tá. E C sobre A? Olha lá. O que é C sobre A? Produto. Produto. Pronto. Então, quando você tiver uma equação do segundo grau e o A for 1, esse número que aparece aqui é menos a soma das raízes e o número que aparece aqui é o produto. E aí você pode usar isso para achar as raízes. Boa, Brilovinsky. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos fatorar. Quer ver? Deixa eu pegar um outro aqui. Essa. Bom, aqui é um trinômio, né? Não é quadrado perfeito, porque aqui, né, não dá raiz exata. Então, deve ser trinômio de segundo grau. Tá. Então, vamos achar as raízes. Aí eu vou fazer soma produto. Posso? Aqui, ó, o A é 1. Então, posso fazer delta ou posso fazer soma produto. Vou fazer soma produto. Quanto é a soma? O número que está aqui, ó, é menos a soma. Então, é só pegar o que está aqui e trocar o sinal. Então, quanto é? Menos 2. E quanto é o produto? O produto é o número que está aqui. Não troca sinal nenhum. Qual é o número aqui? Menos 8. Então, você tem que tentar descobrir de cabeça dois números que a soma é menos 2 e o produto é menos 8. É claro que você só vai conseguir descobrir seu número inteiro. Se for tipo 2/3 e 7/9, tu não vai descobrir nunca. Aí tu tem que fazer por delta. Você não pode perder tempo, ficar 3 dias pensando. Entendeu? Eu acho que aqui é inteiro. Você começa sempre. A dica é começar pelo produto. 2 números que o produto dá 8. Pode ser 2 e 4, pode ser 8 e 1. Vou botar 2 e 4, tá? Só que se o produto é negativo, é porque um dos dois é negativo, né? Só que a soma tem que dar menos 2. Então, qual que é negativo? Isso, menos 4, né? Que aí a soma dá menos 2. Então, pronto. Então, você achou as raízes para o soma produto. Entendeu? Isso aí te ajuda, ganha tempo. É muito mais rápido que fazer delta e Bhaskara, né? Tá, só que eu quero fatorar, então agora eu vou escrever desse jeito. O A é 1, x menos 2 e x menos 4. Então, mais 4. Morilovski. Você tem que tomar muito cuidado, porque esse número que aparece aqui, ó, não é a raiz. Porque a raiz é menos a raiz, tá vendo? A fórmula é menos. Tem como explicar depois isso, por que é menos. Tá? Depois eu explico por que. Não, agora não vem o caso, não. Então, por isso, né? Como é menos, com esse menos, 4 fica mais. Porque o produto é menos 8, então um dos dois é negativo. E a soma tem que dar menos 2. Aí, para a soma ser menos 2, tem que ser menos 4 ali, né? Que é a soma. Se eu botar o menos aqui no 2, a soma dá 2. Entendeu? Vamos fazer outro. Vai, Murilovinsky. Opa. Por exemplo, esse caso, normalmente não se explica lá no 7º, 8º ano. E aí, né, o aluno já começa a não entender. Quando aparecer, precisar fatorar um desse, o cara não sabe. Aí, normalmente, você aprende isso quando eles explicam função do segundo grau, que eles escrevem desse jeito. Tá? Mas nada mais é do que fatorar, por isso que eu estou, né, colocando na fatoração. Tá, será que eu consigo fazer isso? De novo, deve ser... Isso aqui não tem raiz, tá vendo? Então, não é trinômio quadrado perfeito. Né? Então, deve ser esse. Vamos achar as raízes. Vamos fazer soma e produto. Vamos? Vamos. Soma. Aqui é 7. Então, a soma, menos 7. E o produto aqui é 12. Então, não, aqui é 12. Então, quanto é o produto?
12. Aí o produto dá 12. Isso, pode ser 3 e 4, pode ser 6 e 2. Vamos ver aí, vamos testar qual. Testa um primeiro. 3 e 4? 3 e 4. Babalu, Lovinsky. Só que a soma tem que dar menos 7. E ali a soma dá 7. Então não é 3 e 4. Ué, mas pode ver o sinal, né? Se o produto é positivo, ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Então, se eu botar os dois negativos, dá menos 7? Dá menos 7, percebeu? Então, as raízes são menos 3 e menos 4. Então, tem que tomar cuidado com isso, senão tu erra o sinal. Tá, agora eu coloco aqui, então vai ficar x menos 3. Então, isso. E x menos 4, x mais 4. Pronto, isso, fatorado é isso. Você pode multiplicar aqui que dá exatamente isso. Então tá aí o famoso trinômio de segundo grau, certo? Aqui na página, quer ver? Ó, eu vou passar para você fazer exercício para na aula que vem, se tiver dúvida, você vai me perguntar. Aqui, ó, no final desse capítulo. Aqui na página 24, tem uns 2, 3 aqui que você precisa fatorar desse jeito aí, quer dizer, é trinômio. O número 21, na página 24, o número 21 é da SpaceX, está vendo aí? Alguém já achou? Olha lá, ele quer que simplifique isso. Aí você vai ver aqui, tem trinômio do segundo grau aí, página 24. Número 21. Então, eu não quero fazer, não, eu quero que você deixe, eu vou deixar para você fazer. O número 19 também. Tá? Beleza, então acho que trinômio de segundo grau deu para entender o que é, né? Tá. E agora o último caso, finalmente, para acabar a fatoração. Fatoration, Marilowski. Número 6, sexto, é a soma ou diferença de cubos. Então, esse aí concorre ao Oscar todo ano, mas nunca ganha. Ou seja, o que quer dizer isso, Murilovski? Eu tenho uns chavões clássicos, né? Com o tempo vocês vão pegar. Isso é importante, aparece. E muita gente não sabe, porque, né, por causa do cubo, né, fica mais difícil, e de vez em quando, né? Porque como é um concurso, o cara que faz o concurso, ele pensa assim, eu vou botar umas duas aqui, entendeu? Para destruir. Claro, na SpaceX, eu falei ontem, eles não apelam muito. Tá? A última prova muito difícil da SpaceX, eu posso falar de matemática, tá, pessoal? Estou falando de matemática. Foi 2014, né? Que foi quando a gente perdeu para a Alemanha de 7-1. Vocês lembram disso? Vocês eram pequenos, graças a Deus vocês não viram, né? O professor que fez aquela prova da SpaceX deve ter feito depois do jogo. E devia estar puto, fez uma prova fuderosíssima. A prova, depois a gente vai resolver. Prova de 2014, ninguém acertou metade da prova, quer dizer, ninguém. Quase ninguém acertou. Tá? Das 20, umas 8 difíceis e mais 6 mais ou menos. Ou seja, sobravam mais 6 que dá para fazer tranquilo. Entendeu? Então o cara pegou pesado ali. Aquela foi uma prova difícil, 1994, que eu vou trazer depois para vocês fazerem. Também foi difícil. Eu dou aula desde 91, que eu falei para vocês, né? Essas foram as duas de matemática fuderosas, 94 e 2014. Fora isso, os caras normalmente não apelam. Né? Quer dizer, tudo indica que esse ano não vai ter Copa, a gente não vai perder para a Alemanha, graças a Deus. Né? Então, vamos lá. Soma de cubos. Alguém lembra disso aí? Olha lá, alguém ao cubo mais alguém ao cubo. Tem como fatorar? Tem. Aí o que o cara pensou? Ele tirou raiz cúbica, tirou raiz cúbica, então seria A mais B. Aí o cara que deve ter descoberto isso, ele deve ter feito o seguinte, ele pegou isso aqui e dividiu por isso aqui.
para ver se dava exata a divisão. E dá. Vocês querem que eu faça a divisão? Quer ver? Vamos fazer aqui. Ó. Precisa copiar, só para ter ideia mais ou menos do que o cara fez. Ele pegou o primeiro e dividiu pelo polinômio. Isso aqui é um polinômio, isso aqui é um polinômio, né? Divisão de polinômio, vocês viram, acho que no 8º ano e ano passado no 3º ano. Lembra quando vocês estudaram polinômio? O professor deve ter dado a divisão de polinômio. Então, deveria. A ao cubo dividido por A dá o quê? A ao quadrado. Tá. Aí você multiplica aqui, só que na hora de colocar aqui você troca o sinal. Lembra? Então, A ao cubo menos A ao cubo. Esse vezes esse, ó, A ao quadrado B menos A ao quadrado B. Esse corta com esse, né? Vai ficar menos A ao quadrado B e desce o próximo mais B ao cubo. Aí ele dividiu o primeiro pelo primeiro. Então, ele dividiu isso por isso. Então, o que que dá? Isso dividido por isso. Dá menos, né? AB, né? Menos AB. Isso. Aí multiplica e bota aqui trocando o sinal. Isso com isso dá mais A2B. E isso vezes isso dá o quê? Dá menos, né? Então troca o sinal, mais AB2. Aí isso vai cancelar com isso. E ainda vai ficar isso mais isso, que é diferente. Eu vou botar isso aqui primeiro. Mais B3. Na verdade, tanto faz se eu botar ótimo. Se eu botasse isso aqui primeiro, daria no mesmo. Tá. Isso dividido por A. Dá B2, né? Isso. B quadrado. Boa. Aí fica menos AB2. E B2 vezes B. B3. Troca o sinal. Menos B3. Corta, corta. Mas, pô, o cara deve ter levado uns 4 semanas para fazer isso. Tu não vai achando que as coisas os caras descobriram assim de uma hora para outra, não. Entendeu? As coisas levavam anos, meses. Porque o cara começava a escrever nas paredes, né? Aquele tempo, você imagina. Né? O cara começava lá, pegava o papiro dele e pum, aí acabou o papel, ia escrevendo na parede. Já viram o filme que os malucos escrevem na parede? E assim, aquilo ali não é invenção, não. Os caras faziam isso mesmo, para não perder. O negócio estava aqui, veio na cabeça dele, saía escrevendo. Aí, de repente, ele chegava à conclusão que estava tudo errado. Aí, o que ele fazia? Se jogar pela janela. Ah! Não, brincadeira, exagero. O cara ficava puto, porque ele passou 2 dias escrevendo aquilo para chegar à conclusão que tem alguma coisa errada, e estava tudo errado. Aí ele esquecia tudo, começava tudo de novo. Aí ele brigava com a mulher, brigava, sei lá, se ele tivesse mulher, quer dizer, entendeu? Aí ele ficava uma semana puto, aí começava de novo. E assim o negócio ia andando, né? Então não foi de uma hora para outra. Né? Então está aqui, ó, deu exato. Então isso vezes isso dá isso. Então isso vezes A2 menos AB mais B2. Pronto. Você pegou uma soma transformando no produto. Então você fatorou. Entendeu? Essa é a soma de cubos. Pô, é difícil guardar esse. Esse é mais difícil, né? Entendeu? Você tem aqui, ó, tirar a raiz de cada um. Aqui é o quadrado do primeiro. Aí troca o sinal, tá vendo? Menos. Esse vezes esse. Mais o quadrado do segundo. E se for menos, qual que você acha que deve ser a diferença? Aqui deve ser menos. E aqui? Mais. E aqui continua mais. Vamos fazer um exemplo? Vamos. Babalu, Murinovski. A matemática, vocês sabem, né? Você pode gostar ou não, mas a matemática é a rainha das ciências. Sem a matemática não teria nada. Né? A gente só chegou onde a gente chegou até hoje, graças à matemática. Né? E claro que tem uns caras, de vez em quando eu vou falar no nome deles, né? Vamos ver se você lembra, que normalmente os professores falam naqueles caras que foram importantes. Um deles é o Isaac Newton, né? Que o professor da física vai falar muito mais do que eu aí. Mas, pô, por que você fala Isaac Newton em matemática? Pois Isaac Newton, ele é considerado o número 1, né, dos cientistas de todos os tempos, né, porque foi ele que desenvolveu a física, vamos dizer, antiga. Porque está se mudando a física, né? Está mudando para a física de Einstein.
Só que é uma coisa que vai levar 100 anos. Já tem uns 40 anos, vai levar mais um pouco aí para se mudar assim completamente. Né? Por isso que, obviamente, vocês ainda estudam a física de Newton. Né? Então, toda aquela ação e reação, aquelas forças ali, aquilo ali, se o cara não descobrisse aquilo, não teria Revolução Industrial. E aí não teria isso, não teria nada. Né? Quer dizer, foi ele que começou. E aí, quando ele começou a desenvolver a física, ele explicava no experimento, ele explicava, conseguia falar, deu certo, que eu pensei, deu certo. Só que ele não conseguia botar na caneta, no papel. Por quê? Porque ele precisava de matemática. E a matemática não explicava o que ele pensou. Aí sabe o que ele fez? Ele largou a física. Aí naquela época teve a peste negra, ele foi para o interior da Inglaterra, né, saiu lá de onde ele dava aula, a Oxford ou Cambridge, uma das duas. Todo mundo tinha que se trancar, porque a metade da população morreu naquele tempo. Né? Ele se trancou e foi desenvolver a matemática. Foi ele que desenvolveu o cálculo. Já ouviram falar em cálculo? Né? O cálculo é a matemática superior. Então, quando vocês estiverem... Na SpaceX não, acho que no AMAN, né? No primeiro ano na AMAN, deve ter o cálculo 1, não sei se na SpaceX já tem o cálculo 1. Aí você vai ver limite, derivada integral. Tudo desenvolvido por Newton. É por isso que o Newton é o cara. E aí ele pôde explicar toda aquela física que ele desenvolveu, estava desenvolvendo, usando o cálculo. Entendeu? E aí é por isso que a gente está aqui hoje com tudo isso, esse fresquinho que nós estamos aqui dentro, é um fresquinho por causa disso aqui, ó, se não fosse Newton. Claro, se não fosse Newton, ia ter um cara que viria depois que ia fazer. Entendeu? Mas era para ser ele e foi a matemática que ajudou. Então vamos lá. Será que é esse caso aqui, pessoal? Então vamos. Tira a raiz cúbica, x, mais ou menos. Menos. Tira a raiz cúbica, 1. Tá. Quadrado do primeiro, x2. Aqui troca o sinal, tá vendo? Então, C menos fica mais. A vezes B, ou seja, esse vezes esse. X. Mais o segundo ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Pronto, fatorou. Aí alguém pode pensar, olha, mas isso aqui é trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é trinômio quadrado perfeito, pessoal? Dá uma olhada ali, o que você acha? Não, né? O que tinha que ter aqui no meio? 2x, né? Isso, então não é trinômio quadrado perfeito. Ué, professor, mas esse aqui é trinômio de segundo grau, posso fazer isso? Pode. Só que na hora de você achar as raízes, o delta vai dar negativo. Então, as raízes não são reais, que nem essas, né? Vai ser número complexo. Né? Você sabe que quando o delta dá negativo, as raízes são número complexo. Eu poderia fatorar. Poderia. Mas normalmente os caras não fatoram, eles deixavam assim. Número complexo é muito bom, não? Vai ser muriloso, não se preocupe, vai dar tudo certo. Aí vocês vêm com suco de maracujá antes, mas vai dar certo. É legal o número complexo. É que vocês não entenderam a ideia da coisa, mas vão entender, calma. Quer ver? Outro. Vamos supor que o cara põe assim, ó. Vou apagar esse meio aqui, tá? Ixi, aqui a linha eu não quero apagar, não. Tá, então ali tem uma fração, né? Eu quero simplificar. Aí o cara vê aqui, ó, x3 por x2. Corta, né, professor? Pode cortar, pessoal? Não, você só pode cortar o numerador com o denominador se tiver um produto. Então ali tem o mais, ali menos, eu não posso cortar. Entendeu? Só que eu posso fazer o quê? Transformar em produto. Entendeu? Então aí que entra a história da fatoração. Você fatora o de cima, fatora o de baixo, e aí se ficar igual, você pode cortar.
Tá, então beleza, vamos lá. Esse de cima, será que dá para fazer alguma coisa? É esse caso? Olha lá, alguém é o cubo ali, né? 8 é quem é o cubo? 2, né? Opa, então dá para fazer isso. Uhum. Né? Então, esse caso, vamos lá. X mais 2 e o outro. Isso. Troca. Isso. 2x mais 2 ao quadrado, 4. E se você olhar agora por de baixo, olha por de baixo, olha por de cima. Isso. Quer dizer, não precisa nem pensar em fazer nada com isso, né? Por quê? Porque vai cortar, né? É igual, vai ficar x mais 2. Simplificou. Pronto. Aí como que o cara pode botar isso numa prova? Ele pode dizer que isso aqui é uma função, f de x é igual a isso, e pede para fazer o gráfico dessa função. Tá. A gente vai estudar quais são as funções que você estuda no nível médio. Função do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial, log, seno e cosseno. E são as 6 que você... Aí módulo, desculpa, modular, 7. É porque modular não cai na UNB, não cai no Enem, mas cai na SpaceX. Então, vamos estudar. 7 funções que você tem que saber o gráfico de cada uma. Então, a gente vai estudar depois, aí vamos ver o gráfico de cada uma. Aí, se você olhar para isso aqui, você, caramba, Murilos, isso aqui não é nenhuma dessas 7 que eu falei. Né? Ainda tem a função polinomial, né? Que é a função do terceiro grau, do quarto grau, que vocês aprendem alguma coisa no terceiro ano. Tem como a gente fazer alguns gráficos. Só que não é o caso daquilo. Ué, então como que eu faria? Exatamente isso, percebeu? Você simplificou, ficou isso aqui. Ó. Você quer a função de que grau? Primeiro, o gráfico é que figura? É reta. Pronto, você sabe fazer. Quer ver rapidinho aqui? Ó. Farei uma tabelinha. Né? Para traçar uma reta, você precisa de quantos pontos? 2. Chuta o valor para x. Bota 0 no x e uma dica, põe 0 no y. Isso é uma boa, Brzezinski. 0 no x dá quanto? 2. Bota 0, você sabe que o y é o f de x, né? Bota 0 aqui. Quanto que dá o x? Menos 2. Pronto, aí você sabe fazer o gráfico. 0 e 2, 0 e 2 está aqui, e menos 2 e 0 está aqui. Pronto, seria essa reta. Entendeu? Quer dizer, você fez o gráfico daquela função. Só que para você chegar naquilo, você tem que fatorar primeiro ali. Ó. Senão você não ia conseguir fazer nada. Entendeu? Beleza. Então, vimos aí a famosa fatoração. Tá? Estudamos aí. Então, esse capítulo está morto. Ou seja, vocês podem fazer todos os exercícios. Tá? Eu vou até fazer um agorinha. Tá? Então, ó, já pode fazer da 21 a 24. Exercícios, página 21 até página 24. Tá? Pode fazer tudo. A gente tem uma aula na sexta, então eu vou tirar dúvida. Tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer alguma coisa para sexta-feira aí. Tá? Como essa semana a gente está tendo mais aula, né? Então, por exemplo, temos quarta, sexta. O período é pequeno, obviamente, 2 dias. Mas tenta fazer alguma dúvida. Se tiver dúvida, na sexta-feira, no início da aula, eu vou perguntar, vocês me dizem. O pessoal de casa, é só ir lá botar no chat, né, Murilovski? Página tal, número tal. Aí eu faço no quadro, tá bom? Vou falar um pouquinho agora de raiz, né? Tá? E potenciação, que é o próximo capítulo. Tá, também. Tá, então vamos lá. Agora o capítulo 1, começar com radiciação. Eu vou deixar a potenciação para falar na sexta. Tá? Então esse aqui começa na página, a gente volta aqui, ó. Página 14. Esse aqui começa na página 14. Primeiro, lembrar umas coisas importantes sobre raiz. Né? Radiciação é raiz, né? Por exemplo, raiz quadrada de 4. Quanto é? Isso. Acho que ontem eu falei nisso. Né? Raiz quadrada de 4, quer dizer,
a raiz quadrada ela é definida no conjunto dos números naturais. Então, qual é o número natural que elevado ao quadrado dá 4? Né? Porque a radiciação é a operação inversa da potenciação. Né? Certo? Tá. Agora, quando você fizer uma equação assim, ó, x² igual a 4. Resolve, tira a raiz, só que aí não dá 2, né? Dá o quê, pessoal? Isso, mais ou menos 2. Eu acho que eu falei isso ontem, não falei? Falei. Então, tá? Então, quando você tira a raiz quadrada de x², você vai, professor, só cortar, dá x, né? Não. Porque depende se o x é positivo ou negativo. Entendeu? Então, isso aqui, ó, ele tem, vamos dizer assim, duas possibilidades. Ele vai dar x se o x é positivo. Maior ou igual a 0, quer dizer, positivo. E ele vai dar menos x se o x for negativo. Ué, calma aí, Brulowski. Explico isso melhor. Então, vamos lá. Aqui, 3² é 9. Raiz de 9 é 3, né? Aqui, ó. Quando o x é positivo, dá o próprio x, ó, que é esse número que está aqui, 3. Muito bem. Agora, olha a diferença para tu entender. Se eu cortar o quadrado com a raiz, ué, vai dar menos 3. Só que o resultado não é menos 3. Né? Menos 3 ao quadrado, quanto é? 9. Raiz de 9. Por causa disso aqui, ó. Se o x é negativo, o resultado é menos x. Ou seja, o resultado é menos 3. Que é quanto? 3. Não tinha que dar 3? Para dar 3, eu não posso cortar. Percebeu? Senão dá menos 3. Por isso que quando esse número aqui de dentro for negativo, o resultado é menos ele. Entendeu? Para ficar positivo. Isso. Então, vou botar aqui. Isso aqui é o mesmo que mais ou menos x, que é o mesmo que módulo de x. Tá? Então, quando aparecer um negócio desse aqui, ó. Babalu. Quando aparecer um negócio desse, a pessoa professor, corta o quadrado com a raiz da x mais 2. Não, tem que lembrar disso. Vai dar um módulo, quer dizer, pode dar x ou menos. Ou seja, dá isso ou menos isso. Depende se esse número aqui for positivo ou negativo. Então, isso aqui dá módulo de x mais 2. E aí, quando a gente estiver estudando função modular, né, você vai ver que vai aparecer isso aí. Tá? Quer ver? Ó, cuidado com isso aqui. Ó. Só cortar. Corta o quadrado com a raiz, dá 1 menos raiz de 2. Não. Vamos lá. Como aqui ele botou número, vamos ver se o número é positivo ou negativo. Tá? 1 menos raiz de 2 é um número positivo ou negativo? Né? Raiz de 2 quanto é, pessoal? 1,4. É bom saber isso. Então, 1 menos 1,4 é positivo ou negativo? Negativo. Então, esse número é negativo. Se esse número é negativo, é isso aqui. Ó. O resultado é menos o número. Então, o resultado é menos 1 menos raiz de 2. Que vai dar o quê? Tira o parênteses. Menos 1
mais raiz de 2. Só que na hora do cara escrever lá o resultado, ele não vai escrever desse jeito. Ele vai escrever como? Quando tem um número positivo, um número negativo, bota o número positivo sempre na frente. Raiz de 2 menos 1. Ah, Marilovski. Entendeu? Então o cara vai. Ninguém escreve desse jeito. Todo mundo escreve desse jeito, porque é mais bonitinho, botar o número positivo na frente. Entendeu? Matemática, pessoal. Pô, aí você fala, pô, isso é frescura. É frescura mesmo, porque no fundo é a mesma coisa. Tá? Só que os caras seguem padrões de 400 anos. Newton, entendeu? Bota o número positivo na frente. E desde quando é pequeno, o professor deve falar isso. Provavelmente você já ouviu falar nisso. Então, você coloca assim. Tá? Beleza, então isso é importante. Tá? Eu acho que por isso que eu dei esse toque logo no início. Tá. Por exemplo, como que você soma isso aqui, ó? Você só pode somar raiz quando a raiz for igual. Né? Quando o que está dentro é igual. A raiz de 3 é raiz de 3. Então pode somar. 2 mais 5. 7 raiz de 3, isso. Subtrair é a mesma coisa, né? Aqui você sabe que é 1, né? 1 menos 2, menos 1 raiz de 2. Então, você vai botar 1, né? Menos raiz de 2. Ok? Agora, se tiver uma... Você está somando uma raiz quadrada com uma raiz cúbica. Tem como somar isso? Não. Quer dizer, eu teria que fazer essa conta, vamos dizer, na calculadora e depois somar. Tá? Porque nenhum dos dois dá exato. Né? Então vai dar uma dízima. Quando não der exato, é sempre dízima não periódica. Então, quer dizer, um número infinito. Né? E aí eu teria que fazer, por exemplo, raiz de 2 é 1,41. Isso aqui eu não tem ideia. Eu teria que ir para uma calculadora, que não é o caso. Tá? Então não dá para você somar assim direto. Também não dá para somar isso aqui, né? Tá vendo? O número que está dentro é diferente, né? Só se eu fosse na calculadora. Raiz de 2, raiz de 3, aí somar. Entendeu? Mas para fazer a conta aqui não dá. Tá. Agora, multiplicar dá, né? Para multiplicar, pessoal, raiz, o índice tem que ser igual. Tem que dizer raiz quadrada, raiz quadrada. Aí você multiplica o que está dentro, né? Fica raiz, 2 vezes 3, 6. Né? Por exemplo, você tem 4 raiz de 2, vezes 2 raiz de 5. Dá para multiplicar isso? Dá. Multiplica o que está fora, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 5, 10. Raiz de 10. Agora, lembre-se que você tem que tentar sempre simplificar. Por exemplo, raiz de 10. Tem como simplificar? Não tem, né? Agora, se tu pegar uma dessa aqui, ó, por exemplo, espera aí. Isso é, professor, não dá para somar, né? Aqui é diferente desse número. Ué, mas você tenta simplificar primeiro. E o que é simplificar a raiz, pessoal? É tentar tirar alguma coisa de dentro da raiz. Dá para tirar aqui? Dá, né? Você lembra como que você fazia isso? Você fatora, né? Isso, pega o 32, fatora. 2, 2, 8, né? 2, 2, isso. Eu não sei se vocês aprenderam esse macete, mas é um macete que eu aprendi há 200 anos atrás. Ó. Como é raiz quadrada, a cada 2 sai 1. Então, é só, esses 2, você bota um 2, sai um 2. Entendeu? Aqui mais 2, ó, sai um 2. Aqui só tem 1, então ele fica. Então vai sair 2 vezes 2, 4, raiz, esse 2 fica.
4 raiz de 2. Esse é o jeito rapidinho. Claro, é claro que com o tempo eu faço isso aqui de cabeça. Mas ninguém é obrigado a fazer de cabeça. 128. Eu consigo fazer de cabeça, mas... Não, professor, eu não consigo. Então faz aqui, pô. 2, 64, 2, 32. Aí é igual ali. Né? Então aqui, ó, 2 sai um 2. Então aí tem 2, 2, 2. 8, né? 8, raiz. Esse 2 aqui fica, né? Raiz de 2. Tem como somar agora? Tem. 4 mais 8. 12, raiz de 2. Babalu. É o 8 raiz de 2 que é a dúvida? Não, o 8. Não seria 6 raiz de 2. Tá, é porque o 128 é isso e com isso aqui também, né? Que eu não fiz de novo, entendeu? Então 2 vezes 2 vezes 2, 8. É, eu já tinha feito uma parte, né? Tá, então é importante você saber somar, saber ali eu fiz multiplicação. E quando o índice é diferente, tem como somar? Por exemplo, às vezes dá, né? Tipo assim. Ou somar não, desculpa. Multiplicar. Nada de somar. Bom, para multiplicar, o índice tem que ser igual, né? Aqui é 3, aqui é 2. Então não dá para multiplicar. Só que você consegue reduzir ao mesmo índice. Botar o mesmo número. Lembra como que você faz isso? Tirando o MMC. É como se fosse tirar o mínimo. Então, qual o MMC entre 3 e 2? 6. Então você põe assim, raiz sexta, raiz sexta. Aí você divide. Que número que fica aqui dentro? É só fazer assim, ó. 6 dividido por 3, 2. É esse que fica elevado a 2. Entendeu? Aqui, 6 dividido por 2, 3. Então aqui fica 2 a terceira. E aí, como os dois agora, né, o mesmo índice, eu posso multiplicar. Então fica raiz sexta, 4 ao quadrado, vezes 2 a terceira. Só que é claro que o cara não vai deixar assim. Né? Vamos fazer essa conta? Vamos. Só que aí que vem, em vez de você calcular cada um e multiplicar, porque no final você vai ter que simplificar, né? Então simplifica antes. Ó. Como aqui é 2, passa esse 4 para 2. Você é esperto, hein? 2 ao quadrado, certo? Elevado ao quadrado. Vezes 2 ao cubo. Aí a gente vai aprender a aula que vem, mas vocês já aprenderam. Quando tem duas potências, o que você faz? Multiplica, né? Então dá 2 a quarta vezes 2 a terceira. Certo? Tá, e agora, lembra quando é multiplicação de mesma base? O que você fazia com o expoente? Soma, né? As propriedades de potenciação eu vou falar na aula sexta, tá? Não perco. Então, raiz sexta de 2, 4 mais 3, 7. Pronto. Olha lá. Aí vamos supor que fosse marcar X. Será que ele vai botar a resposta assim? Não. Por quê? Porque dá para simplificar. Sempre que o número de dentro for maior que a potência, dá para tirar da raiz. Tu lembra como que você faz isso? Né? Porque tem que ser 6, né? Aí você põe assim, ó, 2 a sexta vezes 2 a 1, né? Para dar 7. Isso. Esse 2 sai, aí fica raiz sexta desse 2, tá vendo? 2 raiz sexta de 2. Então, com certeza, estaria lá no marcar X esse número. Entendeu? Esse produto daquele número. Tá? Por exemplo, você quer simplificar isso aqui, ó.
Isso aí, se não me engano, a gente aprende no 9º ano, né? Quer dizer, antes de entrar para o ensino médio, né? E aí? E aí, que aqui é raiz 5, né? Esse número, esse são todos são maiores que 5. Então, quer dizer, dá para tirar alguma coisa da raiz. Dá. Só que tem gente que tem dificuldade de fazer direto. Então, não precisa fazer direto. Bota lá 5, aí você põe 8. Então, você põe x5 vezes x para dar 8. 3. Isso, boa, boa. O y12. Aí eu não vou botar y5, senão vai ficar muito grande. Aí eu ponho y quanto? 10, boa. Y para dar 12. 2. E o z, aqui é 17. Tem que botar o múltiplo de 5. 15. Z, sobra quanto para dar 17? 2. Entendeu? Que aí eu vou tirar, né, por exemplo, aqui, ó, x5, sai o x. y10, só que não é y, né? Isso, você divide, né? 10 dividido por 5, 2. Né? Z quanto? Aqui, ó, o Z15. 3, né? E os outros ficam dentro, né? Aí fica raiz quinta, continua. X3, ó, Y2 e Z2. Né? Os outros que sobram ficam dentro. Pronto, aí você simplificou. Babalu. Tá? Bom, tem uma coisa importante. Relembrar aqui, racionalizar. Por exemplo, você tem um negócio desse aqui. Isso é uma coisa importante. Bom, lembra que nunca pode ficar raiz no denominador? Certo. Aí o que você tem que fazer? Tirar a raiz do denominador. Isso tem um nome, lembra? Racionalizar, né? Aí eu multiplico por alguma coisa. Lembra o que você multiplica? Isso. Não precisa, aqui é raiz quadrada, está multiplicando, então basta multiplicar pela raiz quadrada igual, ou seja, raiz de 2. Só que tem que ser cima e embaixo. Lembra disso? Então fica 4 raiz de 2. Raiz de 2 ou raiz de 2? 2 vezes 3, 6. Olha lá, tirou a raiz do denominador. Só que você consegue simplificar, né? 4 e 6. Então fica 2 e aqui embaixo? Isso. Pronto. Isso é uma coisa que tu tem que saber fazer. Outra, quer ver? Quando tem isso aqui, Marilovinsky. Pô, o pessoal de cá ninguém colocou nada hoje. Estão entendendo? Coloca aí. Né? Tá. Aqui, ó, é diferente daqui, percebe? Aqui está multiplicando, aqui tem um menos. Então, quando tem aqui uma soma ou uma subtração, você não pode multiplicar só pela raiz, né? Porque não corta. Então, lembra o que tem que multiplicar? Isso, chama conjugado. Mesma coisa lá do número complexo. Você troca o sinal, né? Aqui não é menos? Então, mais, né? Aí de 2 mais 1, só trocar o sinal do meio. Em cima e embaixo, hein? Tem que ser em cima e embaixo. Aí vai ficar 2 vezes isso. Ó, você vê que eu não multiplico, eu deixo entre parênteses, tá vendo? Sobre, e agora sim, isso vezes isso. Isso vezes isso é produto notável, a gente viu no início. Então, o que dá isso? Dá o quadrado primeiro. Não. Raiz de 2 ao quadrado, né? Raiz de 2 ao quadrado, só coloquei positivo, dá 2, né? Menos 1 ao quadrado, 1. 2 menos 1 é 1. Então, vai ficar 2, entre parênteses, 2 mais raiz de 1. Né? Não precisa botar o 1 embaixo, né? E tem esse último caso aqui.
Desculpa, eu não entendi. Você pode... Eu poderia multiplicar o 2 ou não? Poderia, né? A colega está perguntando se poderia multiplicar. Poderia. 2, raiz de 2 mais 2, né? Aí lá na resposta, quer dizer, ou ele deixa assim ou ele deixa assim. Eu acho, pela minha experiência de 200 anos mais ou menos, que a maioria dos professores deixariam assim, tá? Mas o cara pode botar assim, com certeza, tá? Quer ver? Isso aqui, ó. Então, vamos lá. Raiz no denominador, vou racionalizar. Multiplico. Aí que tá. Aqui é a raiz cúbica. Será que é igual a esse caso aqui? Só multiplicar pela raiz igual? Não. Porque não corta. Por que não corta? Aqui, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 dá o quê? Dá raiz cúbica, multiplica. 2 vezes 2, 4. Cortou? Dá exato raiz cúbica de 4? Não, né? Então não corta. Entendeu? Então não adianta multiplicar igual. Ué, então tem que multiplicar pelo quê? Aí você pensa assim, ó, raiz cúbica e tem que ser 2 elevado a alguma coisa. Isso, exatamente. É só fazer aqui. Como aqui é 1, só fazer assim, 3 menos 1, 2. Então é 2 ao quadrado. Entendeu? E em cima é igual, né? Sempre multiplicou embaixo e em cima pelo mesmo número. Aí vai ficar, vamos lá, 4 raiz cúbica 2 ao quadrado, e isso vezes isso, da raiz cúbica, 2 vezes 2 ao quadrado, dá 2. Soma expoentes, né? Multiplicação, soma expoente. 1 mais 2, 3, né? 2 é a terceira. Vai cortar a raiz embaixo, pessoal? Vai, né? Porque se aqui é raiz cúbica, é raiz cúbica, corta. 2 ao quadrado sobre 2. Tá? E aí simplifica. 4 com 2. 2, raiz cúbica. 2 ao quadrado é 4. Pronto. O cara ia botar o resultado assim. Entendeu? Tá, então relembramos, racionalizar, que é uma coisa super importante, né? E agora, basicamente, para terminar essa parte, e aí vai ficar faltando potenciação, que na sexta-feira eu vou falar. Tem uma coisa chamada radical duplo, que tem uma fórmula, tá? Que eu nem vou colocar a fórmula, que eu acho que não precisa. Às vezes eu nem lembro também de cabeça, porque quando você não usa a coisa, você acaba esquecendo. E é o tipo da coisa que realmente não precisa usar a fórmula. Então eu vou fazer um exemplo, para vocês entenderem como que é o jeito mais fácil. Vou aproveitar que está aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui no primeiro capítulo. Se tiver, eu vou deixar para você fazer. Esse número aqui, ó. Isso aqui, ó. Menos 4, vai de 3. Quer ver? Eu vou até botar aqui exercício esse, calma aí. Página 22, número 10. Bota aqui, página 22, número 10. Quem quiser olhar aí, tá? É uma questão do ITA. Abre aí, quem está com a apostila, por favor. Bom, quando você vê ITA, né? Você já tem gente que tem até um certo receio, né? Porque o ITA realmente... Né, acho que tirando, para mim, o mais difícil prova do Brasil de matemática é o IME. Tá? E o segundo mais difícil é o ITA. Tá? Pô, então o ITA, até falei ontem, não se preocupe, vai ter algumas questões do IME, do ITA. Né? Aí eu falei, o nível da prova da SpaceX não é o nível da prova do ITA. Né? A prova do ITA eles pegam mais pesado. Tá? O SpaceX, ele pega pesado. Mas ele não pega no nível do ITA, cara. Tá? Mas tudo bem. Agora, mas tudo no ITA é difícil? Claro que não. Está aí uma questão que não é difícil. Sobre o número,
Tá vendo? Ele bota isso mais raiz de 3. É correto afirmar o quê? Se esse número é racional, irracional, né? Quer dizer, ele quer que você tenha ideia de quanto que é esse número. Só, posso pegar a calculadora? Não. Senão eu podia fazer essa conta na calculadora, é óbvio, né? Entendeu? Mas não é para usar a calculadora. Tá, então vamos lá, presta atenção. O raiz de 3, tu tem ideia de quanto é? 1,7. Isso é bom saber, né? Raiz de 2 é 1,4 aproximadamente, e raiz de 3 aproximadamente 1,7. Se eu jogar o raiz de 3 subtraindo, eu poderia usar a diferença dos quadrados? Não. Primeiro que não tem como fazer essa conta com essa, né? Porque está somando raiz, esse número é diferente desse, né? Porque aqui, ó, aqui é uma raiz quadrada, mais outra raiz quadrada, tá? Aqui é esse número que está dentro da raiz quadrada, que é 3. Né? Então não tem como somar, né? Mas passar o raiz de 3 para dentro. Não, o x mesmo. Porque ele fala que essa expressão é igual a x. Isso tudo é x, tá? Isso. Eu posso passar subtraindo e elevando os dois ao quadrado? Entendi. Passar o raiz de 3 para cá, elevaria os 2 ao quadrado, pode ser. Aí tem que ver se a gente consegue chegar lá na frente. Talvez dê para fazer, tá? Eu não fiz desse jeito. Então, eu vou o que a colega falou. Pega o raiz de 3, passa para cá. Copia não, que eu vou fazer de outro jeito. E aí leva o quadrado dos dois lados. Tudo bem, tem que ver se dá para chegar em alguma coisa. Tá? Eu acho que não, porque na hora que levar isso aqui ao quadrado, vai ficar x quadrado, vai ficar x, aí fica tipo uma equação do segundo grau. E aí complicou. E for fazer delta, vai chegar nisso. Então, quer dizer, eu acho que não é por aí, tá? Bom, mas tudo bem, uma tentativa. Eu pensei assim, ó, essa primeira raiz aqui, tá vendo? Quando você tem uma raiz dentro de outra raiz, chama radical duplo. Tá? Que é exatamente o caso. Tem uma fórmula? Tem, não precisa saber a fórmula. Então, como tu consegue calcular isso de outro jeito? Consigo, quer ver? Faz assim, ó. Pega isso é igual a raiz de um número que tu não sabe, vou chamar de A. Como aqui é menos, vou botar menos. Raiz de outro número, que eu também não sei, vou chamar de B. Entendeu? Normalmente dá para separar em duas raízes. Tá? É isso que eu vou descobrir. Só que eu tenho que descobrir exatamente esses números. Né? Tá, então vamos tentar resolver isso aí. Eu vou elevar ao quadrado para tirar a raiz. Eleva ao quadrado, aí eleva os dois lados. Boa. Aí aqui corta, tudo bem. 7 menos 4, raiz de 3. Isso aqui ao quadrado é produto notável. Quadrado primeiro, A, menos. 2 vezes isso, vezes isso. 2 vezes raiz de A, raiz de B. Quadrado do segundo, B. Certo? Tá. Como que eu posso multiplicar esses dois aqui? Vai ficar A menos 2, raiz multiplica, raiz AB, né? Menos mais B. Eu quero achar o A e o B. Porra, Murilos, como que você vai descobrir? Olha para cá. Esse número aqui é igual a esse tudo que está aqui. Aí você vê que nesse número tem uma parte sem raiz e tem uma parte com raiz. Certo? Aí desse lado você percebe que tem uma parte sem raiz, tem uma parte com raiz. Ué, então se uma coisa é igual a outra, a parte sem raiz é igual à parte sem raiz. Sakovsky? Então, o que não tem raiz aqui? A mais B. Então, A mais B é igual a quem aqui do outro lado? Isso. Entendeu a sacada aí? Bonito, né? Por isso que matemática nos luz à frente das outras. Brincadeira, é simples. Tá. Se a professora Vânia souber que eu falei, não fala isso para ela, não. Ela vai ficar doida. Tá. E a parte com raiz é igual a parte com raiz. Ó. Tu vê que aqui é menos, aqui é menos. Então, 2 raiz de AB é igual
a 4 raiz de 3. Pronto, isso é tipo um sistema, que eu consigo achar o A e o B. E achando o A e o B, eu resolvo aquilo lá. Então, vamos. Aqui, ó, eu vou tirar essa raiz, tá vendo? Eu levo ao quadrado. Aí vai ficar 2 ao quadrado, 4, que corta AB. 4 ao quadrado, 16 vezes 3. 4AB, 16 vezes 3, 48. AB igual, passa 4. 12. Então, eu tenho um sistema disso com isso. Como que você faz um sistema desse jeito? Normalmente você faz substituição, né? Você isola uma letra, joga na outra. Só que aqui eu vou tentar fazer de cabeça. Por quê? Porque com certeza, primeiro, não pode ser número negativo, né? Sim, eu esqueci de falar isso. Não existe raiz de número negativo, correto, pessoal? Nos reais, ok? Isso aqui não é real. Aí você aprendeu que a raiz de número negativo é número complexo. Tá. Então, aqui, com certeza, o A e o B são número positivo. Então, olha aqui, ó. O produto dá 12 e a soma dá 7. Quanto? 4 e 3. 4 e 3. Ah, Marilovski. A soma dá 7, o produto dá 4 e 3. Entendeu? Então, o A. Mas quanto é o A? O A é 4 ou o A é 3? Aqui não é menos? Esse número aqui é positivo ou negativo? O número é positivo, porque senão não existe raiz quadrada de número negativo. Então, com certeza, esse número é positivo. Se esse número é positivo, qual dos dois é maior, o primeiro ou o segundo? O primeiro, né? Porque se o segundo fosse maior, era negativo. Sakovski? Então, o primeiro é maior. Então, o A é maior. Então, o A só pode ser quem? O A é 4, o B é 3. Então, agora estamos chegando. Ó. Então, aquela raiz ali, ó. 7, pô. 7 menos 4, raiz de 3. É igual raiz, o A é 4, raiz de 4, menos raiz, o B é 3, raiz de 3. Quanto é a raiz de 4? 2 menos raiz de 3. Ou seja, esse número é igual a esse. Lovinski. Entendeu? E agora, então, eu vou substituir lá, tá? Para acabar o problema. Deixa eu só botar aqui. Então, vai ficar, x vai ficar. Essa raiz aqui deu o quê? Ó? Deu isso aqui, né? Mais, o que ele botou aqui? Mais de 3. O que acontece aí? Isso, cancela, cancela, dá 2. Então, esse número x é 2. Pronto. E aí você agora responde. Depois vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso aqui, ó. Todo mundo lembra como chama isso aqui? Isso aqui chama intervalo, né? Intervalo quer dizer o quê? Todos os números de 0 até 2. Só que quando você põe o colchetes para fora, quer dizer aberto ou fechado? Isso, para fora é aberto. Aberto quer dizer não entra, né? A bolinha aberta, lembra disso? Depois vai ter um capítulo que eu vou lembrar disso. E aqui também é aberto. O 2 está dentro disso aqui ou não? Não, porque o 2 é aberto. Ó. Tá? E aí, então, ou o 2 é racional ou irracional. Também vai ter um capítulo que eu vou explicar isso depois. Todo número inteiro é o quê? Racional ou irracional? Racional, né? Pertence a quê? Racional. Depois vai ter uma aula que eu vou relembrar tudo isso, tá? Então, é letra B. Letra B. Então, pessoal, gostaram da aula? Foi boa? Então, ó, deixa eu explicar aqui qual a tarefa, quer dizer, os exercícios. Ó. Página 21 a 24, capítulo 2, fechou. E o capítulo 1, dá para você começar aqui. Ó. Não, vamos deixar o capítulo 1, a gente faz na aula que vem. Tenta matar esse aqui, tá?
Então, tenta fazer. Sexta-feira, os 2 últimos é comigo de novo. E aí a gente pode tirar dúvida, tá? E vou dar potenciação. Tá? Foi boa aula, pessoal? Gostaram? Pessoal de casa, ninguém falou nada. Oi, falaram aqui. Só um minuto. Professor, pode repetir o raciocínio dessa questão de radical duplo de novo, por favor? Posso? Se vocês quiserem sair, pode ir, tá? Aqui, rapidinho, quem me pediu aqui foi o Davi. Davi, aqui, ó, olha para cá. Quando tem raiz dentro de raiz, você separa a raiz de um número, como aqui é menos, a raiz de outro número, que eu não sei, vou descobrir. Elevei ao quadrado dos dois lados, tá vendo? Aí, o Davi, a jogada é aqui, ó. Esse tem raiz, esse tem raiz. E tem uma parte sem raiz e uma parte sem raiz. Se é igual, então esse 7 é igual ao que não tem raiz, ó, A mais B. Tá vendo? E essa parte aqui com raiz é igual à parte com raiz. Ó. Então, 4 raiz de 3, tá vendo? É igual a 2 raiz de AB. Levei ao quadrado, descobri que a B é 48, aqui ó, a B é 12. Aí eu fiz sistema com essa, né? Descobri que o A é 4, o B é 3. Aí substituí aqui, ó. Tá vendo? Né? Raiz de 4 é 2. Pronto, então essa raiz é igual a isso aqui. Aí substituí lá, cortou, deu 2. Tá? Valeu? Foi bom? Então, valeu, pessoal. Um abraço. Tudo de bom para vocês, tá? Até sexta.